Fala pessoal, ano novo, série nova no canal. Finalmente, uma série que já foi bastante pedida, muita gente já falou isso nos comentários ao longo dos anos. Eu prometi algumas vezes, inclusive, mas só agora consegui dar o start, começar a fazer finalmente, que é uma série de speedrun. Então muita gente já pediu, eu sei que esse é um formato que a galera gosta, partidas comentadas, onde, né, já vi também alguns vídeos de outros jogadores, tipo do Krikor, do Evander, fazendo esses speedrun. E sei que o pessoal gosta, porque, né, gosta de ver as explicações, algumas análises. Então, finalmente, a gente vai ter aqui no canal uma série de speedrun. Partidas de 10 minutos, onde eu vou tentar explicar alguns conceitos, né, algumas ideias. A gente pode ver aberturas também. E, bom, tá começando agora, espero que vocês gostem. Se você gosta do canal, não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever e de divulgar para mais gente, porque a partir de agora a gente vai ter esse speedrun, então acho que mais gente pode ter interesse também em acompanhar o canal. Como esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo, ahn, as coisas ainda estão um pouco improvisadas, tipo layout, por exemplo. Eu tô gravando esse vídeo aqui no finzinho do ano de 2024, então ainda vou pedir talvez um layout um pouquinho melhor para Fabiola, né, para ela fazer. Mas a gente tá com um rating aqui de 400, é um rating bem baixo, mas eu acho que isso é bom, porque assim a série vai durar bastante, né? Vai ter muitos episódios e dá para ir explicando, a gente pode ir vendo, né, conforme o rating for subindo, alguns erros típicos de cada faixa de rating, né? Alguns padrões, essas coisas. Eu acho que quanto mais tempo a série durar, mais instrutivo é, né? Mais partidas dá pra gente analisar e pra explicar. Então, enfim, espero que vocês gostem. Tá começando agora, então eu vou jogando de um jeito, as aberturas, por exemplo, de um jeito que eu acho mais interessante, mas vocês podem ir deixando aí nos comentários que tipo de abertura que vocês gostariam de ver. Ainda não pensei se eu vou fazer toda a série com um repertório temático. Eu acho que é melhor ir variando um pouco as aberturas, porque assim dá para explicar um pouco de tudo. Mas é isso, né? Então tá aí, vamos começar finalmente a ter esse speedrun no canal. E vamos lá começar, né, agora. Então vou buscar aqui uma partida. Eu já limitei as faixas de rating de busca. Então, caí aqui contra um jogador de 400. Vamos lá. Para essa primeira partida, vou jogar E4. Eu sou um jogador mais de peão-dama, como vocês sabem. Mas aqui, né, a ideia é a gente ir explorando diferentes faixas de rating. Então, acho que assim, para todo mundo que está começando, o ideal, não dizer o ideal é muito forte, mas assim, é muito recomendável começar jogando E4. Se a gente tem dúvida, como que eu começo? Com E4, com D4, jogando esquemas, tipo ataque índio do rei ou inglesa. Eu recomendaria mais o E4 hoje em dia, porque esse lance costuma levar a posições abertas, é o que a gente chama de um jogo mais aberto, né? E o jogo aberto, ele é bom para você exercitar assim coisas que vão ser muito importantes no seu desenvolvimento como jogador, como padrões táticos, né? Porque tende a ter mais tática, mais ideias de ataque em posições abertas, a luta pela iniciativa, sacrifícios, posições de ataque, tudo isso acontece com mais frequência em posições abertas. Não que no peão dama não role esse tipo de posição também, esse tipo de batalha, mas é mais comum nas posições abertas, nas posições com E4. Então eu recomendaria para o jogador que está começando, primeiro, se habituar a jogar posições abertas, posições com E4. A maioria dos jogadores jovens começa assim, jogando peão-rei, e depois, quando eles já têm uma certa maturidade, eles começam a jogar peão-dama ou inglesa, posições mais fechadas. Então aqui meu adversário jogou cavalo C6, que é a abertura Ninzovic. Esse é um lance bastante provocativo, porque deixa as brancas fazerem D4. Dá para responder de várias formas isso aqui, tá? Dá para jogar cavalo F3, por exemplo, esperando transpor para Mavi Lopes, se ele jogar E5, dá para jogar cavalo C3, meio que qualquer lance aqui é possível. Eu vou jogar peão dama, eu vou jogar D4, vai, vou ocupar o centro. Eu acho que esse não é o lance mais desafiador para as pretas, mas mesmo assim, eu acho que é um bom conceito você pegar o centro na primeira chance, né? Se o adversário permite colocar dois peões no centro e ganhar mais espaço, por que não? E teoricamente aqui ele tem duas opções. Ele pode jogar D5 ou E5, que são as opções mais populares. Vamos ver o que ele vai fazer. Nenhuma das duas. Ele jogou E6. Eu me lembrava que a teoria recomendava D5, eu acho, como lance mais crítico. E E5 também era possível. E6, ele pode tentar cair numa francesa aqui. Mas eu vou jogar uma ordem
mais flexível. Eu poderia, por exemplo, colocar um terceiro peão no centro, com C4. Mas eu vou jogar cavalo F3, porque eu quero saber quais são as intenções das pretas, né? Se ele jogar D5, ele jogou, por sinal. Eu acho que eu vou fazer E5 aqui, isso parece interessante. Porque agora a gente tem uma posição de francesa, né? Variante do avanço. Só que tem uma diferença. Como ele já pôs o cavalo em C6, ele não consegue minar a estrutura com C5, que é o plano típico para as pretas na defesa francesa. Isso deixa ele com a alternativa de jogar F6, eu ia falar, mas ele fez F5 direto. Então essa estrutura, eu acho que ela já parece superior para as brancas, assim, já parece favorável para as brancas. Por quê? F6 é a ruptura temática para as pretas na francesa, para tentar liberar o jogo no centro. Como ele jogou F5, esses peões eles já ficam mais fixados. Peão de E6, por exemplo, como uma fraqueza. E eu acho que a tendência é que a posição dele fique mais restringida agora, porque ele não tem essa ruptura. Ele até tem, mas ele vai ter que tirar o cavalo de C6 para isso. Então eu vou jogar aqui C3, com a ideia de pôr o bispo em D3 sem levar cavalo B4, porque eu não queria dar esse tempo para ele, dele jogar cavalo B4 e depois C5. E vou desenvolver normalmente como eu faria numa francesa do avanço, com bispo D3, roque. Aqui ele começa a colocar muitos peões nas casas brancas. Isso está começando já a me deixar um pouco tentado a jogar com H4. Porque esse G6 ele é muito provocativo, né? Ele está esburacando muito as casas pretas. Então, acho que aqui eu vou fazer uma mudança de planos. Isso é algo típico também, né? Algo comum, assim. Você tem um plano de abertura definido. Eu queria jogar bispo D3 e roque. Mas como ele está colocando muitos peões em casas brancas, debilitando muito as casas pretas, isso também começa a me dar algumas outras ideias. Uma delas é jogar H4, que é um lance que eu acho que eu vou fazer. Afinal, com o peão em G6 fica mais fácil de abrir a ala do rei, né? E na verdade isso também é um avanço comum em posições de francesa. No mínimo esse avanço vai servir para eu dominar mais espaço na ala do rei. E principalmente nas casas pretas onde ele está fraco. Mas vamos ver se ele permite o H5. Não permitiu, mas agora custou muito caro isso, né? Porque ele cria um buraco enorme aqui na casa em G5. Então nesse caso, não vai dar para eu criar um ataque, pelo menos não imediatamente, então vou jogar de uma forma mais posicional. Vou simplesmente tirar as peças. O ideal seria trazer um cavalo para F4. Vou tentar fazer esse plano e vamos ver se eu consigo chegar a tempo, né? Bispo D3. É uma posição de manobra lenta, aqui até meu cavalo de B1 chegar em F4. Mas o lado positivo é que ele não tem rupturas. Então, como a gente tem uma estrutura bem fixada, sem rupturas para as pretas, eu acho que eu vou ter tempo de manobrar o cavalo até F4. Né? Leva 1, 2, 3, 4, 5 tempos. Mas como ele não tem rupturas, a posição não vai abrir. Então ele não tem como criar nenhuma ideia muito agressiva nesse meio tempo. Eu acho que esse é um bom plano. Cavalo E7, e eu vou primeiro trazer o meu cavalo aqui, que é o que eu quero fazer. Eu quero levar ele lá para F4, onde ele vai pressionar os pontos fracos da posição adversária, G6 e E6. Aqui eu acho que é importante a gente perceber também o seguinte. Os meus lances, eles seguem um plano definido. Né? Mesmo quando quando eu tenho que mudar o plano, eles ainda têm uma ideia. Enquanto isso, a gente observa que as pretas, parece que elas estão simplesmente fazendo jogadas meio aleatórias. Né? Aqui não tá dando para ver uma conexão com as jogadas das pretas. Agora, esse B5 pode ser para jogar B4. Não é uma jogada que me incomoda, mas eu vou evitar mesmo assim. Só para ele não ter, né? Só para ele não conseguir fazer o lance que ele tá planejando. Afinal, aqui ele não consegue jogar A5 porque tá caindo o peão de B. Então, se ele quiser ainda jogar B4, ele vai ter que fazer torre B8. E eu posso até escolher jogar B4 aqui, que fecha de vez a ala da dama e torna muito mais difícil dele criar qualquer contrajogo. Enquanto isso, eu ainda não me esqueci do meu plano de levar o cavalo para F4. Vamos ver o que as pretas fazem. Legal, nunca tinha feito isso aqui de jogar uma partida de 10 minutos e comentar, mas é interessante. Dá um pouquinho de medo de perder no tempo, porque eu falo muito, mas continua sendo legal. Ele faz bispo H6. É uma troca. É uma troca até estrategicamente faz sentido, né, para ele tentar se livrar um pouco do problema do espaço. Mas por outro lado, ele vai ficar com um bispo mal, e esse é o meu bispo teoricamente mal. Tudo bem que nessa posição ele era forte porque eu podia uma hora manobrar ele para F6. Mas ele continua sendo o bispo que está na casa da cor dos meus peões. Então essa troca para mim é muito positiva, é bem vantajosa. Afinal, eu consigo me livrar de uma peça que não seria tão perigosa nessa estrutura
E ele perdeu o rock agora, tomando de torre, né? Ele não consegue rocar mais. E depois eu sigo com a minha ideia, que ainda é levar o cavalo para F4, porque o cavalo vai ficar muito bem aqui. Nesse momento já dá para sentir que essa posição ela é de vantagem grande assim para as brancas, com certeza. Ele já tomou uma medida bem drástica com F4, mas esse lance ao mesmo tempo é uma pendurada, né? Um blunder, porque eu volto o cavalo para E2 e o peão de F4 está caindo. Ele não consegue defender o peão. Justamente porque a posição preta está muito mal coordenada, né? Se a torre tivesse em H8, ele poderia rocar ou jogar a torre F8 e defender o peão. Não que isso fosse resolver os problemas dele, mas seria uma opção. E aqui, como ele desesperou muito, né, isso facilita o meu trabalho, porque agora eu tomo aqui, já começo a ter a pressão em G6, o bispo também está batendo em G6 muitas vezes, e dá pra gente perceber que a posição preta vai colapsar bem rápido, né? Eu vou pôr um cavalo em G5 e vou começar a bater em E6 também, e vai ficando cada vez mais difícil para ele manter o controle. Vamos ver o que ele vai fazer em seguida. G5, bom, aí já isso aqui é autodestruição, né? Ele joga G5, eu faço HG5 e vai cair H5 também. Então, já era. Cavalo H5, cavalo F6 chegando nos próximos lances. A posição preta já é bem desesperada, né? Se ele voltar essa torre para H8, eu posso até considerar G4 aqui por causa da cravada. Que acho que é o que eu vou jogar, inclusive. Aqui essa partida já tá meio acabada. Bom, torre H7, mais ou menos a mesma coisa. Eu posso fazer G4 agora. Tem essa cravada aqui, então e se HG4 torre H7, ele não tem tempo de tomar em F3, porque eu tô ameaçando torre H8 ganhando a dama. Ainda tá cravado o cavalo, então quer dizer que ele já tá perdendo uma peça, né? No mínimo. HG, vamos lá. Torre toma, tô ameaçando esse. Ele levou, vai perder a dama. Bom, aí o resto é bem simples, né? Técnica básica. Tem várias formas de ganhar. Vamos fazer o mais simples, que é forçar trocas agora para minha vantagem material se impor o mais rápido possível. Então, a dama entra no jogo, e aqui, como colocam nos livros, o resto dispensa comentários, né? É técnica bem tranquila. Daqui a pouco ele vai levar mate já. Peão passado para frente. Também posso entrar com a dama daqui a pouco. Poderia fazer isso agora também. Não tem diferença. Bom, agora acho que eu vou tomar aqui. Eu tava evitando essa tomada porque ele tinha um bispo B7, mas como o rei tá em D7, eu vou ter esse cheque agora, esse recurso. Cavalo F6 ou cavalo B6 até, que também parece bom. Se ele toma em G6, ao mesmo tempo eu tô ameaçando o cavalo F6 ganhando a torre. Então quer dizer, Rei6, bom. Acho que eu vou tomar aqui. E agora tá caindo a torre. Então vai ser rápido. Agora acho que já dá até para procurar o mate, né? Dama D5, rei E7, dama F7, rei D8, G7. Faço outra dama e mate. Deixar no pré-move. Tudo forçado. Opa, parece que eu pendurei a dama, né? Mas o peão tá em G6 ainda, na verdade. É só o pré-move.
Podia ter deixado esse pré-move já também. O da dama. Mate em 2, né? Mate em 2 é o máximo que ele consegue. Bispo D7, dama, depois dama toma. Poxa, poderia ter pré-movado tudo, né? Então, vencemos a primeira partida. Deixa eu marcar aqui meu rating atual. Estamos com humildes 408 e uma vitória. Deixa eu colocar um 0 ali também para saber, né? Das empates e derrotas. Então vamos dar uma olhada na partida. É uma partida simples, realmente. Mas eu acho que ela já é bastante instrutiva para a gente ver alguns erros básicos que jogadores iniciantes costumam cometer. Claramente estou jogando contra um adversário que é iniciante, né? Ele tinha 420 de rating. Então, joguei E4. E aí ele fez cavalo C6, que eu falei que é a defesa Ninzovic. Essa jogada, para mim, já não é aconselhável. Assim, tudo bem que é um lance. Deixa eu ajustar aqui o layout para a barrinha aparecer ali no. Melhor, né? Pelo menos na hora da análise a gente consegue ver a barrinha. Para vocês terem uma noção. Como eu disse, tá meio no improviso ainda. Com o tempo vai ajeitando o layout da melhor forma. Aqui. Pronto. Estamos vendo a barrinha. Então tá, esse assim, é uma jogada que eu consideraria inferior. Mas eu não vou dizer que as pretas vão perder por causa desse lance. Só que é o tipo de lance que você tem que ser um jogador mais forte já para fazer. Porque, em teoria, isso aqui fere alguns dos princípios da abertura. Né? O que seria um princípio que eu acho que é importante entender quando a gente está iniciando no xadrez? A importância do centro, do domínio do centro. Porque ter um ou dois peões no centro te permite ter mais estabilidade para as peças, te dá um certo controle de espaço e permite que você tenha mais liberdade para desenvolver, mais mobilidade, né? Isso é muito importante quando a gente está começando a dominar os princípios da abertura. Então, nesse sentido, o cavalo C6 não é que é uma jogada exatamente ruim, mas você precisa saber o que você está fazendo depois desse lance, para não terminar numa posição ruim. Então, se vocês olharem na base, vão ver que o Carlsen já jogou cavalo C6, por exemplo, em partidas sérias, em partidas rápidas ou blitz. Mas ele sabe o que ele tem que fazer depois disso. E aí que tá a diferença. Então, se você é um jogador que está começando e quer dominar os princípios da abertura, é melhor se manter com as aberturas mais clássicas, as mais tradicionais. Então, assim, E4 e 5 é uma alternativa bem confiável para quem está começando, né? São posições sólidas, são posições que você consegue desenvolver as peças, que é muito importante. Ou aí já tem. A siciliana é uma opção muito boa, mas ela é mais moderna, claro, mas é possível, aí já é um jogo diferente, né? Você muitas vezes vai colocar um peão no centro, mas de uma forma um pouco mais tímida, em E6 ou D6, mas isso não quer dizer que as pretas estão abandonando completamente o centro. E aí a gente tem outras aberturas que são a Caro-Kann e a francesa, que são menos populares, mas são bastante jogáveis. E a francesa, inclusive, está muito popular hoje em dia, depois das partidas aí do Ding, do match do Campeonato Mundial. Mas a francesa e a Caro-Kann, elas têm uma coisa em comum. As pretas vão colocar um peão no centro também. Então, por isso que são aberturas confiáveis, né? Você tá lutando pelo espaço no centro. Da forma como ele jogou aqui, ele acaba cedendo o centro. E esse é um erro bastante comum de jogadores iniciantes, que é não prestar, não dar a devida importância pro centro e ceder a luta pelo centro muito cedo. Então, assim, eu joguei peão dama, que eu joguei D4, né? Fiquei com 2 peões no centro. E a continuação correta para as pretas com o cavalo em C6 seria ele começar a lutar já pelas casas centrais. Ele pode fazer isso jogando D5 ou D5. Eu acho que o crítico é D5 aqui, não tenho certeza, mas eu acho que é D5. O E5 é uma variante também possível, porque dá para as brancas jogarem D por E5 aqui, é possível, e aí tem essa posição, ou dá para fechar com D5. Mas geralmente o preto responde com cavalo E7, esse cavalo vem para G6, e aí ele pode desenvolver o outro para F6, o bispo vem para C5, ele vai tirando as peças. É uma posição ainda um pouquinho mais difícil de jogar de pretas porque ele tem menos espaço, mas ele tem um peão no centro, pelo menos. Então ele tem um pouco de estabilidade aqui. O D5 já é uma resposta mais ativa, mais dinâmica. A ideia é que se E por D5, dama D5, as pretas começam a colocar pressão em D4. Já ele pode aumentar essa pressão com E5 depois. Então é uma linha já mais agressiva. E
Se E5, a diferença dessa posição para que caiu na partida é que ele pode tirar o bispo aqui, ele pode jogar o bispo para F5. E é uma posição interessante, ele vai jogar E6. Isso lembra muito uma Caro-Kann, né? Na Caro-Kann do avanço, o bispo vem para F5. A diferença é que ele já tá com o cavalo em C6, então ele não consegue romper no centro tão fácil com C5. Ele vai ter que fazer isso por meio de F6 ou vai ter que encontrar um outro jeito de organizar a posição. Por isso que eu digo que esses lances, como cavalo C6, não são exatamente ruins, mas eles tornam o jogo subsequente mais difícil. Você tem que saber o que está fazendo depois para não terminar numa posição inferior. Então, em vez disso, ele jogou E6. E aqui eu tive um pouquinho de dúvida. Eu poderia jogar C4 para tentar ganhar mais espaço no centro. Mas eu gostei de cavalo F3, desenvolvendo uma peça. Agora ele faz D5, então assim... ele tenta lutar pelo centro, mas eu acho que ele acabou fazendo isso de um jeito errado. Porque quando eu jogo E5, a gente tem uma posição de francesa, mas com o cavalo em C6. E aí o que muda? Né? Se ele tivesse começado direto com E6, D4, D5 e agora eu jogar C5, a variante do avanço, ele pode começar a minar o centro por meio de C5, que é o plano temático dessa estrutura, né? Porque as brancas estão com mais espaço aqui nesse centro. Então a forma que as pretas têm de lutar pelo espaço é tentar minar o centro branco, tentar se livrar desses peões, né? Trocar esses peões. Por isso que normalmente, quase sempre o preto joga C5, C3, cavalo C6, cavalo F3. Ele coloca uma pressão aqui na cadeia de peões das brancas e eu tenho que tentar sustentar essa posição. E depois, muitas vezes as pretas continuam com F6 aumentando ainda mais a tensão no centro, com a ideia de remover esse peão de E5 aqui para poder desenvolver as peças mais livremente. Só que da forma que aconteceu na partida, a gente tem essa mesma estrutura, mas pelo fato do cavalo estar em C6, ele não consegue romper tão rápido com C5. Ele vai ter que, no mínimo, gastar mais um tempo, tirar esse cavalo daqui para depois avançar o peão de C. E nesse tempo, eu consigo desenvolver mais peças. Então isso já está dando uma vantagem estratégica para as brancas. Não é à toa que a barrinha começa daqui 0,7, porque já está mais difícil dele ganhar espaço para as peças. Ele não tem o bispo em F5, como seria na ordem se ele jogasse D5 sem E6. Então, ele vai ter que jogar com F6 essa posição. Era a ruptura que eu tava esperando, né? Eu joguei... só que ele jogou F5. Eu tava esperando o F6 mesmo. E aqui, eu não tinha tanta certeza de como jogar, pra falar a verdade. Eu sei que, em muitas posições, o branco faz bispo B5 aqui, depois de F6, pra se a F5 tomar de cavalo. Mas eu acho que mesmo se eu jogasse um jeito mais tranquilo, assim, como bispo D3, ou até bispo E2... eu acho que isso ainda não é suficiente para resolver os problemas das pretas, porque depois de D por E5, de F por E5 e D por E5, ele não tem a casa F6 para o cavalo. Né? E eu acho que isso aqui ainda é agradável para as brancas. Mas muito provavelmente eu jogaria bispo B5 aqui para ver o que ele vai fazer. Claro que eu fiquei feliz quando ele fez F5, porque isso significa que agora ele não tem mais F6, e aí percebam que a vantagem cresce muito. Por que a vantagem cresce bastante nessa posição? Porque ele perdeu a única ruptura que ele tinha, que era F6. Agora só resta C5, mas ele vai ter muito trabalho para fazer esse lance funcionar. E da forma como a estrutura fica, acaba sendo muito difícil, né? Acaba sendo muito pior para as pretas. Porque para começar, esse bispo de C8 não vai entrar no jogo praticamente nunca, né? Esse bispo ele está muito limitado pelos próprios peões. Ele não tem a casa F6 para o cavalo, então ele não consegue desenvolver esse cavalo ativamente. E ele fica com um ponto fraco em E6. Por isso que eu já tive aquela ideia de levar o cavalo... Eu poderia ter feito isso agora, inclusive, eu levado o cavalo para F4. Não percebi aqui que eu tinha essa diferença, né? Que eu tinha esse plano já bem direto. Então, assim, eu começo a ter um ponto de pressão em E6. Que, assim, é verdade que esse peão também ficaria fraco se ele jogasse com F6, mas é muito diferente, porque quando ele faz F6, o peão fica atrasado em E6, é verdade. Mas aí, se eu tomar em F6, ele consegue desenvolver o cavalo e depois trazer esse bispo para D6. Casas ativas. E se eu deixar ele jogar F por E5, ele vai ter a coluna F aberta. Então ele tem algumas coisas que compensam pelo peão fraco em E6, né? Ele tem compensações dinâmicas por essa potencial fraqueza na estrutura. Da forma como ele joga, ele fica com uma fraqueza e nenhuma compensação dinâmica. Ele não tem nada em troca do peão fraco, né? Ele não tem mais casas para as peças, ele não tem nenhuma coluna aberta, então ele só tem as desvantagens. Eu queria desenvolver esse bispo aqui, e aí decidi jogar C3, né? Porque se bispo D3, eu achei que isso poderia dar o tempo que ele precisa aqui, cavalo B4, para depois jogar C5.
Não que essa posição ainda não seja muito melhor para as brancas. Eu volto o bispo aqui, C5, C3, ele tem que voltar o cavalo. E ainda é muito melhor jogar isso aqui de brancas. Mas ele já conseguiu pelo menos a pressão que ele queria em D4. Não resolve os problemas dele, mas é algo. Por isso que eu achei que era uma ordem mais precisa começar com C3, preparando o bispo D3. Mas observando agora, talvez fosse bom já começar com o cavalo C3 nessa posição. Porque depois eu queria pressionar o peão levando o cavalo para F4. Então eu poderia ter feito isso primeiro, para depois pôr o bispo em D3 aqui, já teria uma versão melhorada da partida. Mas tudo bem, a forma como eu joguei tá boa também, é boa porque aqui a vantagem branca já é muito estável. Então ele fez G6, que é um lance bem ruim, eu acho bem ruim pelo menos. E aqui a gente consegue perceber já outro erro básico que ele comete, né, que é bem comum jogadores iniciantes fazerem. O primeiro é que ele abriu mão da disputa pelo centro. O segundo é que ele está fazendo muito lance de peão. Então, claro, a posição preta já é inferior depois que ele joga F5, mas olha quantas jogadas de peão ele fez aqui. Ele fez 1, 2, 3, 4. Enquanto isso, é verdade que eu também fiz alguns lances de peão, né? Eu joguei 1, 2, 3, 4, mas as minhas jogadas elas tinham objetivos muito definidos, né? De ganhar espaço, de restringir a posição preta. Enquanto isso, os lances que ele fez aqui estão simplesmente criando fraquezas na posição. Era melhor ele ter desenvolvido as peças, né? Tudo bem que a posição dele já é bem difícil, mas não sei, se eu tô de pretas aqui, eu já pego essa posição que é ruim, eu ia tentar, não sei, tirar o cavalo, tirar o bispo, fazer rock, de alguma forma organizar as minhas peças, pelo menos, né, para não ficar muito atrás no desenvolvimento. Além disso, quando ele faz G6, ele cria mais debilidades nas casas pretas e ele me dá um ponto de contato na ala do rei. Então, por isso que aqui eu decidi mudar meu plano, né? Com o peão em G6, o avanço do peão de H se torna bem mais perigoso para ele, porque a abertura da coluna H pode dar bastante atividade para as brancas, especialmente se ele tiver rocado. Talvez se ele deixasse esse peão em G6, eu não ia fazer H4. Não sei, talvez eu considerasse também só para ganhar espaço, porque é um lance bem temático. Mas eu acho que provavelmente eu ia considerar mais outras jogadas, como bispo D3, cavalo D2, cavalo F1. Eu não ia ter pressa para rocar também. Eu ia primeiro, acho que, desenvolver minhas peças. Mas era melhor. Quando ele joga G6, H4 já parece muito bom. Né? Não... Assim, na melhor das hipóteses, eu vou conseguir abrir a ala do rei para ter um ataque. E na pior das hipóteses, eu estou dominando as casas pretas e estou ganhando mais espaço. Então, é um lance que, para o pessoal mais iniciante, é difícil de entender, né? Por que eu jogo H4 e não roco, assim. Mas, às vezes é assim, a posição pede um lance que fere alguns princípios, mas a gente já tem uma vantagem posicional muito estável. Agora ele jogou H5, então ele faz outro lance de peão, mas a diferença que a gente pode ver aqui é que as jogadas de peão dele ou criam fraquezas, ou não ou pioram a posição dele. Por exemplo, quando ele faz F5, ele perde a ruptura em F6. Então ele não vai ter mais a possibilidade de ganhar essa casa para o cavalo, nem D6 para o bispo, e ele não vai conseguir espaço para as peças. Quando ele joga H5, ele bloqueia o avanço do meu peão, mas ele cria um ponto fraco na casa G5, um buraco, e ele cria um peão atrasado em G6. Não dá pra gente dizer a mesma coisa dos meus lances de peão, né? Eu sei que eu tô fazendo vários lances de peão também, mas eles não estão piorando a minha posição. Eu ainda tenho um controle muito bom. Esse avanço do peão de H não deixa a casa G4 fraca, porque eu tenho o peão de F ainda, então essa é a grande diferença. Os meus lances de peão não estão criando debilidades, enquanto os dele estão criando. Então eu joguei bispo D3, simplesmente desenvolvendo, e agora esse plano de levar o cavalo para F4 ele se torna ainda mais forte, né? Porque quando o cavalo chegar aqui em F4 ele vai ter problemas sérios com o peão de G6. Ele jogou cavalo E7, e aí eu fiz cavalo D2 mesmo. Eu tenho um plano bem direto aqui que é assim, ele jogou A6 aqui, mais uma jogada de peão e dessa vez sem nenhum objetivo, né? Por outro lado, como a posição dele não tem mais rupturas, é difícil também achar um lance para ele que tenha algum objetivo. Então eu joguei cavalo F1, ele fez B5, mas eu tinha uma ideia para aumentar a pressão que seria assim, por exemplo, só para a gente ter uma noção. Bispo D7, cavalo G3, não sei, torre B8, cavalo E2, A5, cavalo F4. Cheguei com o cavalo aqui. Agora eu já estou ameaçando o cavalo G5, que vai colocar mais pressão em E6, então ele joga no centro, bispo G7. Eu tenho o cavalo G5, mas aí ele ainda tem dama C8 defendendo. Mas outra ideia legal seria a torre H3, para pôr essa torre em G3 e aumentar o ataque em G6 ali. E aí vai ficar muito difícil dele segurar essa posição, né? Então é muito mais fácil para as brancas continuarem aumentando a pressão.
Mas na partida ele acabou facilitando, porque ele jogou B5, eu fiz o A3 aqui, que nem é um lance tão necessário, mas também não piora a minha posição e dificulta o único jogo ativo, que seria o avanço do peão de B. Agora ele joga bispo H6, que é uma troca que acaba me ajudando também, porque sem o bispo fica mais difícil dele controlar as casas pretas e agora ele perdeu o roque. Então eu fiz cavalo G3 simplesmente continuando a minha ideia. Vejam que eu não fiz nada de tão impressionante e a minha vantagem já está em 2.7. Simplesmente seguindo conceitos básicos e fazendo lances que não enfraqueçam a minha posição. Toda essa vantagem veio de lances que ele fez, de erros que ele cometeu, enfraquecendo casas, criando pontos fracos na própria posição. E aqui, né, a pressão vai chegar num ponto que vai ficar muito difícil para ele defender. Ele acabou desesperando com F4. Mas de outra forma, a posição preta ainda seria bastante difícil, né? Vamos dar um exemplo se ele jogasse de um jeito passivo mais sólido. Bispo D7, cavalo E2, vamos dizer aqui rei F7, cavalo F4, rei G7. Dá para escolher mais de um jeito de continuar aumentando a pressão nessas posições. Mas, bom, vamos supor que eu jogue torre H3 aqui, né? Posso jogar torre H3 e passar a torre para G3. Então ele vai ter que ficar esperando. Dama E8, torre G3, torre B8, e agora cavalo G5. Aí eu toco em E6. Dama C8 ou dama G8 ele pode escolher, né? Dama C8. A posição preta ela tá completamente atada de a defesa, né? Ele não tem como tirar as peças aqui. Qualquer coisa que ele mexer vai cair alguma coisa. Eu posso escolher várias formas de continuar aumentando essa pressão. Uma delas é bispo E2 e eu começo a minha ação sacrifício em H5. Isso já parece chato o suficiente para ele, né? Porque a torre tá na coluna G. Outra seria jogar B4 e depois A4 e criar uma pressão na ala da dama. Porque eu tenho várias possibilidades. Aqui eu posso pôr a dama em E2, para jogar A4 ele vai ter problemas com A6. Eu posso puxar o bispo para E2 e trazer meu cavalo para C5. Então tenho várias formas de continuar melhorando a minha posição. Esse é o tipo de posição que as brancas não precisam desesperar, né? Eu não preciso ter pressa, porque ele não tem nenhum contra-jogo, ele está muito passivo e as peças dele estão presas a posições defensivas. Então eu posso manobrar da forma como eu quiser, até escolher em qual ala que eu vou atacar. Mas na partida foi ainda mais tranquilo, porque depois de F4 cavalo E2 ele perde o peão. E agora a gente tem a mesma posição, só que eu já tenho peão a mais, o bispo tá pressionando G6 também, então piora muito, né, tudo. Cavalo F5 toma. Ele jogou G5 aqui muito no desespero. Por outro lado, eu já poderia continuar depois com G3, cavalo G5 e é muito tranquilo. Mas aí depois de G5 a casa caiu taticamente, né? Torre H8 ou torre H7 vão levar G4 do mesmo jeito. E aí o resto foi bem tranquilo, deu a dama aqui, e aí muito simples. Então, essa foi a primeira partida. Eu acho que apesar de ter sido bem tranquila, já dá pra gente ter uma noção de alguns erros básicos aí que jogadores iniciantes costumam cometer, né? Então, vamos lá, começamos ganhando.